do João Paulo, tudo bem com vocês? Aqui professor Eduardo Paes para mais uma aula remota de geografia. Então pegue seu material, prepare sua estação de estudo e vem comigo. Então galerinha do nono ano, beleza? Vamos lá então? Então abre a sua apostila aí, página 188, a gente vai falar sobre a China, tá? Esse gigante, tá? Gigante em vários sentidos. É a maior população do planeta, é a segunda maior economia do mundo, mas já com previsões de ultrapassar os Estados Unidos nos próximos anos, tá? Você tem a maior fronteira, né? A maior fronteira terrestre do mundo, com mais de 22 mil quilômetros. A China ela faz divisa, fronteira com 14 países, né? Se não me engano aqui, é isso mesmo, 14 países, tá? Você tem diversos climas, diversos tipos de terrenos e que explica muito do porquê, por exemplo, a população está totalmente, né, em sua grande parte, concentrada na porção leste, principalmente na parte sul, mas quase toda a porção leste do país, que é litoral do Oceano Pacífico, é a mais ocupada. O restante do país, a gente tem um imenso vazio, cheio de desertos, as regiões mais altas do mundo, né, que dão continuidade à cadeia de montanhas do Himalaia, tudo isso nesse país maravilhoso que é a China, tá? Então falando, já começamos a falar um pouquinho sobre o relevo, né? Você tem a porção oeste, centro-oeste, você tem os relevos mais altos do mundo, então lugares muito difíceis, pouco povoados, porque é um clima de montanha, muito frio, em muitos lugares um frio seco, tá? Porque você tem que estar muito longe do mar. Na porção, e aí é que o livro divide ele em 4 regiões, né? Ao norte, a fronteira com a Mongólia é muito frio, tá? Muito frio. Leste e sudeste, já próximo ao oceano, é a parte mais adensada, onde tem a maior parte da população, as maiores cidades, né? É ali onde a gente vai encontrar a China tecnológica, o formigueiro humano, as grandes cidades, tudo isso aí na parte leste. Na região centro-leste, onde você tem a nascente dos rios, tá? O Rio Amarelo, o Rio Azul são os principais. Eles vêm muito da neve que derrete do alto das montanhas e vai correndo em direção ao oceano. Então toda essa margem dos rios foi berço de grandes civilizações chinesas. E por último, como eu falei, a parte oeste, a parte mais alta do planeta, tá? Politicamente, né? Administrativamente, a China é um país socialista, aliás, comunista, tá? Essa fase do socialismo já passou, tá? Pô, professor, não é a mesma coisa? Não, não é. Socialismo é uma fase de transição para o comunismo. A China já é um país comunista já há algumas décadas. Ela já passou por essa fase de transição, tá? Só que na China você tem a mistura, tá? O comunismo chinês, ele é diferenciado do comunismo visto na ex-União Soviética, em Cuba e até mesmo na sua aliada Coreia do Norte. Por quê? O comunismo chinês, ele tem algumas particularidades do capitalismo, tá? E você vai ter dentro da China áreas tão capitalistas como qualquer cidade norte-americana, como qualquer grande metrópole da Europa. Mas isso são pequenas regiões, onde eles chamam, né, de zonas econômicas especiais, onde ali, diferente do que acontece no país comunista, onde só existe o investimento estatal, só existem empresas estatais, nessas zonas especiais você vai ter investimento estrangeiro. E aí você tem aquele incentivo à produção tecnológica, você tem várias coisas muito similares a
o que você vê nos países mais capitalistas do mundo. Tanto é, né, que a China já é o segundo maior PIB do mundo, prestes a passar os Estados Unidos, tá? E devido a isso, é uma economia que cresce muito a índices estratosféricos, tá? O Brasil luta para crescer 1, 2% ao ano, né? Nos últimos 15 anos, o melhor índice de crescimento de PIB do Brasil foi 4%, isso já tem mais de uma década, e enquanto a China, né, cresce a índices acima de 6, 7, 8, às vezes já cheguei a ver crescimento chinês na casa de 12%. É uma economia que ela cresce muito, tá? E ela tem que crescer para abraçar a população, que é uma população muito grande, 1,5 bilhão de pessoas. Então, gerar emprego e renda para essa gente requer muito esforço do governo, tá? O governo, que economicamente é um sucesso, mas ainda assim, como um país comunista, ele priva de liberdades individuais os seus indivíduos, tá? É um sistema onde existe somente um partido, que é o Partido Comunista Chinês, tá? Então lá só tem um partido. Você não tem uma eleição direta, quem escolhe o chefe da nação são os integrantes do partido, mais especificamente os secretários, que é um grupo muito menor ainda, tá? Não é somente você fazer parte do partido. Você tem que ter um cargo de liderança, então só aqueles líderes do partido, entre eles mesmos, resolvem quem vai ser o líder do país nos próximos anos, tá? O atual presidente, que exerce o cargo, né, é o Xi Jinping. Esse nome diferente para a gente, né, mas é a pronúncia lá que se faz. O Xi Jinping é o atual presidente chinês, tá bom? Já falei da demografia, e aí você tem aqui um pouquinho da explicação no livro, contando um pouquinho da história dos grandes líderes chineses. Mao Tse-tung, que fez essa transição para uma economia comunista. Um grande líder chinês foi o Deng Xiaoping, que ele inventou, né, ele que criou essa questão das zonas especiais e transformou a China num comunismo moderno, tá? Numa mistura onde você tem áreas onde existem o capitalismo e, para o restante do país, comunismo, tá? As indústrias chinesas são as mais avançadas do mundo, tá? Hoje elas já brigam em pé de igualdade com as grandes empresas da Europa, com as grandes empresas dos Estados Unidos, e seja na metalmecânica, seja na tecnologia. Um grande problema, quem às vezes para escutar o jornal aí, né? Aí vê, briga Estados Unidos e China. É muito em prol da tecnologia, tá? Os Estados Unidos têm um medo imenso de perder a hegemonia na produção tecnológica. Enquanto eles estão desenvolvendo a tecnologia 5G, os chineses já têm essa tecnologia. E os americanos querem frear esse avanço chinês sobre o domínio de tecnologias. Os Estados Unidos é a maior potência, né, que dissemina tecnologia pelo mundo. Eles morrem de medo de perder esse posto para a China, e aí você vai ter uma inversão de valores do Ocidente, onde o mundo olha com muito querendo copiar os Estados Unidos, e aí de repente, nos próximos anos, o mundo vai querer copiar a China, tá? Então os Estados Unidos têm esse interesse em não perder esse papel, né, centralizador, monopolizador, de ser imitado pelo restante do mundo, tá? Gente, é isso aí, tá bom? Agropecuária chinesa, vocês vão ler aqui, devido à questão do terreno chinês ser muito parte alta ou desertos, né? É justamente nas áreas mais adensadas, mais ao litoral do leste, que você vai ter algumas regiões para agricultura. Só que como é muita gente em pouco terreno, né, você vai ter a China como, na verdade, grande comprador de alimentos mundial. Então ela se concentrou em produzir bens e consumo, gerar riqueza, e ela compra alimentos do restante do mundo, tá bom? É isso aí. Então preste atenção nos exercícios, dúvidas. Eu estou aqui do outro lado do telefone, tá? Para conversar com vocês. Não deixe de participar da videoaula, da correção.
e vamos se falando, tá bom? Grande beijo, grande abraço, até a próxima aula. Tchau!